Todo mundo trouxe a Bíblia, imagino, né? Todos os nossos começo dos encontros nós vamos fazer a leitura do Evangelho do dia. Como hoje é véspera de Santo Agostinho, eu coloquei então o do dia seguinte, que é uma leitura muito bonita, porque é um santo bastante memorável para o nosso propósito aqui formativo. Beleza? Então abram aí em Mateus 24. Primeiro evangelista do Novo Testamento. Mateus 24. Versículo 42, a partir do 42. Eu vou lendo e vocês acompanham. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estais sempre vós preparados, porque o Filho do Homem virá, numa hora em que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Suficiente. É metade do evangelho, mas é suficiente, tá? Queridos, tivemos uma ideia. Na verdade, essa ideia foi bastante da parte do Bruno, da família, da Isabelle, etc., que falaram assim: João, que tal a gente fazer um grupo de estudos, um grupo de formação que fale aquilo que geralmente as pessoas procuram no sentido de resposta católica, assim, né? Tipo, o que de fato é teologia católica, fundamentalmente, etc. Além disso, o diácono José Augusto já tinha me falado que a paróquia precisaria o quanto antes de uma escola ministerial, ou seja, formar quem forma, né? Então, a gente juntou o útil ao agradável, essas duas ideias, né? Isso aqui não é uma escola ministerial, até teve uma confusão no grupo aí falando que era escola ministerial, ainda não é. Mas, quem sabe futuramente, ano que vem, ou no outro, ou enfim, né? A gente possa fazer com que esse material que a gente está escrevendo conforme vai dando as formações se torne um material base para uma futura escola ministerial aí que seja para formar catequistas, enfim, lideranças da igreja, tá? Vale dizer que eu tenho um propósito também bastante audacioso com essa formação aqui, que é que algumas pessoas pelo menos algumas pessoas que sejam aqui, passem por essa turma, sejam pessoas que sejam catequistas, sejam formadoras, sejam líderes de pastoral na paróquia. Porque nós precisamos. E se você é católico e se comparece um pouquinho com a igreja, sabe muito bem que se a igreja precisa, somos nós quem devemos nos colocar à disposição. Então a ideia também é formar formadores, digamos assim. Pessoas capazes de dar razão à sua fé, de dar respostas às pessoas e etc., né? E que essa fé seja genuína. Isso significa não só intelectualista também, intelectual, mas também prática, né? Nós não queremos ser cabeçudos, como dizia Santo Agostinho, né? Nós queremos entender o suficiente para viver melhor a nossa fé também na prática, ok? Bom, algumas coisas práticas. Se puderem deixar um corredor, mais ou menos como já está, eu acho, aí atrás, para que as pessoas possam pegar as comidas ali durante a formação, podem pegar, levantar, fiquem à vontade, sem que distraia muito o pessoal a maioria que está aqui na frente. E também, se você for no banheiro, tente passar por aqui, tá bom? Para não ficar aquela coisa. Vamos lá. Esqueci de alguma coisa? Acho que não. O Bruno falou assim, ó: ô João, vem bonitinho hoje porque vai ter gravação. Aí quase que eu falei assim, olha, eu não faço milagre, né?
Mas eu vou vir arrumado, né? Brincadeira, ele não falou isso não, ele falou, veio com uma roupinha padrão, ele falou, faz uma piadinha, tá bom? Então eu não prometo que eu vou vir assim, não, tá? Vocês não vão ter a graça de ver no vídeo ali, sempre assim, com terninho, não sei, tá? Mas, ok, vamos lá. Nós começamos já com um problema. Eu gosto de começar com problemas. Catequeo é o nome grego para catecismo. O que significa? Como é que eu vou colocar uma palavra que fica bom? Soar. Na verdade, o ideal seria ressoar, ressonância, né? De cima para baixo. Por quê? Porque o catecismo ele supõe que as pessoas que vão ter catecismo já tenham recebido o soar da fé. Então o catecismo ele tem o trabalho de ressoar de cima para baixo, porque é Deus quem revela, né? A fé é dom de Deus, ok? Então, temos também, portanto, o oposto disso. Isso é um neologismo, tá? Deixa eu ver como é que eu... Aqui. Seria mais ou menos isso. Essa palavra não existe, tá? Anacisismo. Significa o quê? Significa também... Perdão. Soar não. Silenciar. E com o movimento contrário, né? De baixo para cima. Ok? Movimentos. Então, se eu me pretendo dar uma formação, não do catecismo, a gente não vai dar uma formação de catecismo, a gente não vai usar o livro ponto por ponto, não é isso. Mas a estrutura que a igreja segue para ensinar a fé é sempre mais ou menos parecida. Então, nós vamos dar catecismo no sentido etimológico da palavra. Fazer ressoar a fé, ok? Explicar os motivos da fé. Mas temos um problema que pode ter, e eu sei que tem, embora eu não sei se todos aqui são assim, mas eu sei que tem 1 ou 2 alunos que viriam, que não puderam vir, por motivos pessoais, que estão mais na curiosidade de aprender a fé católica do que não vivem ainda, quem sabe, né, a fé católica, etc. Então essas pessoas não podem receber um catequeo, porque elas não receberam a fé. Então primeiro nós temos que resolver esse problema aqui. O problema do anacisismo, do silêncio. Vamos lá. Como é que é a estrutura do catecismo? Dá para ler bem? Tá. Deixa eu fazer vermelho. O homem foi feito para a felicidade. O catecismo começa assim. Não expliquei os motivos disso ainda, ok? Outro problema. Que o catecismo, vamos às suposições do catecismo. O catecismo pressupõe a felicidade é Deus, não é isso? Para quem é católico, sabe mais ou menos, intuitivamente, pelo menos, essa verdade aqui. O homem foi feito para a felicidade é Deus. Ok? Vamos resolver isso aqui então? Problema, né? Vamos chamar isso aqui de problema 1. Ok? O homem foi feito para a felicidade. Vamos lá. Quando nós olhamos para os animais, nós percebemos, na realidade, observando a realidade, que os animais mais ou menos
têm tudo aquilo que eles precisam no mundo, ok? Então, o cavalo, ok? O cavalo. O cavalo, ele tem o seu matinho, ele tem a égua, ok? Ele tem, não tá no dia bom. Ela tem a água, ele tem a comidinha, e olha que interessante. Esse cara é plenamente feliz. Por quê? Porque na natureza do cavalo, tudo que ele precisa, ele tem e está recebendo nesse momento. Todo adestrador de animais sabe que se você quiser fazer um cachorro estressado, infeliz, é só tratar ele diferente do que se trata um cachorro. Trata que nem um humano, trata que nem um pinguim, trata que nem qualquer outra coisa. O cachorro vai ficar completamente estressado. Por quê? Aquilo não é da natureza do cachorro, ok? O cavalo é plenamente feliz. Agora, quando nós olhamos para o homem, veja bem. Esse cara aqui, deixa eu colocar, o cavalo está feliz, tá? Esse cara aqui, ainda não vamos colocar a expressão nele não. Ele tem um carro, ele tem uma casa, ele tem uma mulher, ele tem mais carro, ele tem mais casa, ele tem terrenos, ele tem uma empresa, ele tem mais uma mulher, ele tem mais carro, ele tem mais casa, ele tem mais terreno, ele tem mais dinheiro, ele é rico. E esse cara aqui, de repente, ele vai conquistando as coisas e agora, digamos, na nossa historinha aqui, ele é ditador do mundo inteiro. Então tudo é dele, todas as mulheres, todas as casas, todos os carros, todo o dinheiro, tudo é dele. Seria estranho se eu falasse para vocês, este cara é infeliz? Por quê? Porque se a gente está falando das mesmas coisas, coisas do mundo, coisas que a natureza nos dá, que a vida nos possibilita, o contexto social, etc. Por que esse cara tendo absolutamente tudo que um ser humano poderia ter, ele é infeliz? Essa é a pergunta, ok? Esse cara não é saciado nunca. Você pode dar duas respostas para essa pergunta. Isso aqui é preto, isso aqui é verde. Verde é estranho, né? Roxo. Mais estranho ainda, não tem problema. Ou ele é um animal defeituoso, uma grande exceção é o 9,999999%, todo mundo é certo, menos um, que é o ser humano. Desculpa a gravação, não sei se está aparecendo aqui. Ou existe algo que sacie a insaciedade infinita dele. Ok?
Estamos respondendo aos poucos, né? Meu Deus, eu usei o quadro inteiro já. Muito bem. Se você tem uma razoabilidade entre ele ser uma exceção entre todas ou não, qual geralmente seria o pensamento mais racional? É que existe alguma coisa que sacia o homem, correto? Então, beleza. O que nós chamamos, ou melhor dizendo, só um bem de natureza infinita responde à natureza humana. Ok? Qual o nome que nós damos para isso aqui? O bem de natureza infinita? Perfeito. É isso. Mas respondemos que parece que o homem... Tem outro aspecto interessante que também vale dizer, que geralmente quando a gente vê uma exceção num sistema, nós procuramos aquilo que aquele sistema tem diferente para justificar aquela exceção, não é isso? Qual é a única diferença que tem absoluta entre o homem e um animal? Por exemplo, razão a gente compartilha mais ou menos com os animais, assim, né? Eles têm uma razão muito superficial, mas eles têm, de certa forma, né? Não, talvez não a nossa racionalidade, né? Mas o que é absolutamente diferente do homem para o animal, que o animal não tem nenhum grau e que nós temos. Isso é interessante também. Sim, mas no sentido, ainda não entramos na metafísica. Quando a gente olha para a realidade, o homem é um animal religioso. Isso é o que diferencia ele em absoluto de qualquer outro animal. Ok? Beleza? Então vamos lá. Respondemos isso aqui. Agora, coitado do cara, perdeu metade das coisas dele. Agora, o homem foi feito para a felicidade. Temos que responder isso também. Tudo que nós buscamos, em última análise, é a felicidade. Isso é Aristóteles. Então, quando nós ganhamos dinheiro, nós não ganhamos dinheiro por causa do dinheiro, né? Pode ter uma exceção. Geralmente, quando tem exceção, é porque é uma patologia mesmo. A pessoa tem algum problema mental. Seres humanos saudáveis não procuram dinheiro por causa do dinheiro. Eles procuram dinheiro porque com dinheiro eles podem construir o sonho de ter a casa própria. Mas eles não querem ter a casa própria só para ter a casa própria. É porque aquilo causa neles felicidade. A gente pode ir por outro caminho, o jogo. O ser humano não joga xadrez por jogar xadrez. Ele joga xadrez para ganhar. Mas ele não ganha por ganhar, é porque aquele ganho dá para ele felicidade. E você pode partir de qualquer coisa e você vai chegar nessa conclusão última de que um homem, em última análise, vive buscando a felicidade. Ok? Se só existe um bem que responde à sede de felicidade insaciável desse homem, esse bem é Deus, e o homem busca a felicidade é porque a felicidade é esse Deus que ele busca. Ok? Então aí nós respondemos o primeiro problema, não é isso? O homem foi feito para a felicidade é Deus. Então esse é o primeiro passo do catecismo. Não tem um azul bom aqui, né? Coisa triste. Crer em Deus. Então esse é, se pegar o catecismo, a primeira coisa que vai ter, você vai falar sobre a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeira coisa que tem no catecismo, ok? Depois, não basta conhecer, crer aqui é no sentido de conhecer, ok? Não basta conhecer.
Se você conhece a felicidade, qual o caminho dela, etc., tudo bem, você conhece. É o primeiro passo, como está aqui. Mas, naturalmente, você a deseja, não é isso? Por isso que o catecismo coloca nessa parte sobre o desejo, ou seja, o amor, né? Mandamentos. Ok? Mas nós percebemos que nós não somos bons nessa coisa aí, não. A gente não é muito fácil de seguir os mandamentos, de amar a Deus e etc. Então, qual a terceira parte do catecismo? Exatamente. Que é basicamente sobre a graça, ou seja, sacramentos e oração. Ok? Só para explicar. A gente pode dividir de outra forma também. Vocês já conhecem isso aqui, porque vocês são católicos de missa, né? Ok? Conhecer, amar e servir. Qual que é a definição do catecismo para que o homem foi feito? Para conhecer, amar e servir a Deus. Ok? Então veja que o catecismo ele não é arbitrário. Existe um fundamento dos motivos, das razões de ser por trás das afirmações. Que o catecismo não pretende ser um tratado teológico. Ele não vai explicar os motivos da coisa, mas ele vai deixar para quem é catequeu, para quem já recebeu a fé, a pessoa espera-se que a pessoa vai dar credibilidade para o catecismo e ele não vai precisar explicar muitas coisas. Embora ele coloque uma pá de nota de rodapé explicando de onde ele tirou cada coisa, ok? Então, vamos lá. Ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Beleza? Agora, tem uma diferença. Vamos voltar para cá, porque isso aqui a gente vai ver mais tarde, tá? Mandamentos, oração, sacramento, etc. Então, vamos voltar para cá. Resolvemos esse problema aqui. Copiaram, né? Meu Deus, mano, depois você vai ter que passar um álcool aqui de novo. Existe uma diferença entre crença e fé, ok? Alguns aqui já ouviram falar um pouco, eu falei um pouco sobre isso. A crença é sempre iniciativa meu Deus. Isso, obrigado. Mente humana, ok? Crença é uma iniciativa unilateralmente humana, ok? Fé é uma iniciativa dialógica, meu Deus, só palavra difícil, né? Divina. Então veja que as coisas são essencialmente diferentes. Unilateralmente humana. Você precisa disso aqui para viver a sua vida humana. Já explico. Isso aqui você precisa para viver a sua vida divina, né? Mas, por que dialógica? Porque Deus se revela, mas Ele espera de nós a resposta. Ok? A crença, você pode acreditar no que você quiser, independente de se Deus tem iniciativa ou não. Ok? Então, por exemplo, pessoas que são que têm crença e é necessário que nós temos, quer ver uma coisa? Esse exemplo também alguns já ouviram dar. Quem aqui, na hora que for colocar o pé no sapato, não olha se tem alguma coisa? Muito bem. Por quê? Porque você é um ser humano e você escolheu naquele momento ter crença de que quando você colocar seu pezinho, não vai ter um escorpião, não vai ter uma barata, não vai ter uma aranha. Você crê, humanamente crê naquilo. Isso é uma coisa... Vocês puxam a descarga mesmo quando a descarga está limpa antes de usar? Não? Então não é minha, tá? Ok. Crença, então.
você precisa para existir. Agora a gente falou alguns exemplos bem práticos, mas, por exemplo, eu creio que o funcionamento do computador se dá dessa forma, justamente porque, e a crença existe humana por causa disso, porque eu ignoro todos os aspectos de todos os espectros de como as coisas funcionam. Eu não sou um gênio cientista, um gênio químico, um gênio físico, um gênio tecnológico para compreender todos os aspectos de um computador. Então eu tenho que crer que a teclinha vai funcionar naquela forma, independente de eu entender o sistema, digamos assim. Nós não vemos por dentro as estruturas, entendemos as estruturas do computador. Então a crença existe por quê? Por quê? Como é que faz aquela mãozinha, será? Dedinho? Por quê? Pois nossa inteligência é limitada. Ok? Por isso nós temos que ter fé para sobreviver. Não é errado ter crença. Fé que eu digo nesse sentido de crença. Ok? O termo técnico de fé é outra coisa, mas uma fé humana. Ok? Então, por exemplo, o cara que é estritamente cientificista, que ele diz que tudo tem que ser provado, o cabeção não consegue nem provar o instrumento que ele está usando para fazer determinado aspecto pesquisa científica. Por exemplo, quando ele olha numa lupa ou num vidrinho lá, etc., ele ignora completamente, muitas vezes, né? A não ser que seja uma pessoa, né? Mas em algum aspecto ele sempre vai ignorar algum aspecto da lupa, ou seja, ele tem fé de que aquele resultado que ele vai ter é o resultado esperado por causa da observação do instrumento que ele tem. Não só isso, como ele tem fé que o número que ele vai bater é o mesmo número que está lá numa escala de números que foi feita por um cientista há 4 décadas atrás e que aquele número que ele vai achar corresponde a determinado número que está lá em determinado material, etc. Então, existe uma complexidade de crença humana que ele precisa. E então, você precisa de crença para viver, ok? Então, vamos lá. Isso aqui é uma iniciativa de Deus. Significa que o ser humano é, portanto, se é uma iniciativa de Deus, é um dom de Deus, significa que o ser humano é capaz de Deus. Se é uma iniciativa de Deus, se é uma fé revelada, é um conhecimento que o Deus mesmo tem de si e derrama ao homem, significa que o Deus, na própria natureza do homem, já fez ele assim. Nós chamamos isso aqui, no latim porque é bonito, na teologia, de capax Dei. O homem é capaz de Deus, ok? Tem uma citação, vocês têm o catecismo aí? Está no número 30. Se vocês vão abrir o catecismo, vai tentar abrir no número 30, vai abrir no número 60 e pouco. É bem no comecinho mesmo. Acharam? É o número 30. É o númerozinho em negrito que tem. É a citação ali embaixo. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos, precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. Ou seja, ele está dizendo que a fé é um dom de Deus, é uma graça, ok? Independe
do nosso pecado, da nossa rejeição e etc. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Ok? E aqui entra a resposta. Nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Isso é a resposta, digamos assim, em oração poética, mística, que Santo Agostinho está dando para aquela ânsia que a gente tinha falado antes do homem que procura e não descansa nunca, não encontra nunca a felicidade, porque nosso coração não descansa enquanto não repousar em Deus. Ok? Então, tendo respondido mais ou menos até aqui, depois mais tarde nós vamos entrar no que significa a fé propriamente dita, enquanto conhecimento que o Pai tem do Filho, que transborda para nós, etc. Ok? Mas por enquanto basta a distinção. Então nós demos uma resposta ao anarcisismo. Parece que o homem procura alguma coisa que nós chamamos Deus, ok? Mas o catecismo ainda dá outros, agora eu vou pegar minha colinha porque é bastante coisa. O catecismo dá outros motivos para isso que eu chamei de anarcisismo. Motivos para anarcisismo. Ok? Quais são? Esqueci de falar. Não vai ter tempo para pergunta no sentido que eu não vou abrir um espaço no final da aula, né? Durante a aula, levanta a mão, pergunta, interrompe, a gente vai fazendo o esquema aqui. Prefiro assim, tá? Então, tem pergunta, levanta a mão na hora já, qualquer, beleza, a gente responde e volta, ok? Até para vocês não esquecerem e deixar passar. Revolta contra o mal no mundo. Ok? Isso aqui vocês já devem falar, né? Se Deus é bom, por que existe mal no mundo, né? Ok? Isso é muito interessante falar, porque é para dizer que, veja que a igreja não é ignorante nesses sentidos, como se ela nunca tivesse perguntado sobre isso, gente, é óbvio, né? Tipo, às vezes chega um evangélico, agora a gravação aqui, vou ser processado, mas chega um evangélico e fala, Deus proibiu construir imagens no Antigo Testamento. Cara, a igreja tem 2000 anos, você acha que ela nunca leu o Êxodo, entendeu? É claro que ela tem uma resposta muito bem formulada para essa pergunta. Diferença religiosa. Eu lembro de um quadrinho. Não lembro de quem que era o quadrinho. Era um cachorrinho e um cidadão, assim. Aí chega o carinha, vou chamar ele de, sei lá, de Roberto. Roberto chega lá num cachorrinho que fala, assim, aquelas coisas de quadrinho, né? Ele fala assim, aí cachorrinho, agora eu sou um cara da hora. Agora eu tenho um novo lema de vida. Toda vez que acontece uma coisa de ruim, eu falo, e daí? Aí o cachorro fala, cara, você é maluco? Você é completamente irresponsável, isso aí, não sei o quê. Aí o cara olha pro cachorro e fala, e daí? É isso aqui, ó, diferença religiosa, ok? Preocupações terrenas. Isso significa tanto
Por que a igreja é preocupada com a obra social? Por que uma pessoa que vive em busca de sobreviver não tem tempo para pensar em Deus? Essa é a verdade. Pessoa que vive com um buraco na barriga, morrendo de fome, tentando dar comida para os seus filhos, vive trabalhando em quase que um sistema escravista no seu trabalho, às vezes nem é, né? Enfim, ele não vai ter tempo para ir no domingo numa paróquia, né, gente? Então, a preocupação terrena é nesse sentido também, de que a igreja precisa suprir as necessidades básicas dos homens. Isso é trabalho da igreja, em primeiro lugar, não do Estado, né? Para que o Cristo possa ser anunciado, ok? Mas também significa aquelas pessoas que estão num nível de consciência da vida que elas dão mais preocupação para o dinheiro do que para os valores, do que para a família, etc, ok? Também é isso. O catecismo usa a palavra crentes, mas crente tem uma conotação protestante no Brasil, né? Então eu vou ser bem mau exemplo dos católicos, para o nosso caso, ok? Não precisa falar nada, né? Não agora. Intelectualismo hostil. Então, tanto filosofias e modos de vida ou pensamentos que vão contra a existência de Deus, ou a necessidade da fé, ou mesmo sistemas diretamente anticlericais de pensamento, assim, ideologias, etc. Ok? A gente fica preso nisso e não se abre para Deus. A, B, C, D, F. O pecado que envergonha o homem. Tem muita gente que, por causa de sua situação de vida, não se vê digno, e não somos, mas essa pessoa ela tem essa coisa na cabeça que ela tem que ser digna, de se aproximar de Deus e se aproximar da igreja. Então ela fica afastada, né? Ok? Vamos responder tudo isso durante... Você poderia dar uma recapitulada no significado da palavra anarcisismo? Pois eu dei uma pesquisada aqui e parece que a palavra ela que não existe. A palavra não existe. Não existe ainda. Se quiserem cadastrar, pode colocar lá meu nome. Isso. Eu fiz o oposto da palavra catequel. A palavra catequel é ressoar de cima para baixo. Porque a fé é isso. Ela ressoa a fé que Deus revela. Ok? A palavra anarcisismo é silenciar de baixo para cima. Então, nós não damos uma resposta a Deus. Ok? É isso. Se quiser conhecer alguma pessoa que, né, seja da área assim, de letras. Fechou? Para isso, daremos respostas durante as nossas muitas formações. Então, temos aqui, revolta contra o mal no mundo. Vamos falar, por exemplo, quando nós falarmos do... Meu Deus, esse R aqui... Problema do mal com U em Santo Agostinho. Ok? Santo Agostinho mataria se ele visse que eu estivesse escrevendo esse mal com U, porque justamente para ele o mal não existe ontologicamente. Mas a gente vai falar sobre isso. Diferença religiosa. Deixa para depois. Intelectualismo hostil deixa para depois também. Preocupações terrenas. A gente vai falar quando a gente falar de teologia mística. Ok? Então nós vamos falar sobre vida de oração, sobre como o organismo da alma é um organismo vivo e que ele se comporta de determinadas maneiras, determinados problemas psicológicos, inclusive, mas sobretudo que dizem respeito à salvação, são resolvidos com determinados remédios, digamos assim. E existe um verdadeiro crescimento da alma, e é por isso que existem os santos.
eles passaram por um caminho, eles não são reencarnações de pessoas iluminadas, não existe isso, né? Então, são pessoas que, como nós, começaram assim, a sua vida comum de oração e etc., e foram descobrindo esses caminhos. Isso a gente vai tratar na teologia mística, que caminhos são esses, por onde andar, o que fazer, etc., ok? Soteriologia, a parte da teologia que estuda a salvação. Mau exemplo dos crentes. Aqui vai ser um trabalho basicamente de explicar o que é a redenção por Cristo, por que é graça, porque os homens são pecadores, etc. A gente tem que dar uma consciência para uma pessoa que vive longe de Deus por causa desse problema, uma consciência do porquê esse não é o critério para se pensar quando se falar em se aproximar de Deus, ok? Pecado que envergonha. Nós vamos falar sobre a igreja, etc., mas eu vou resumir em sacramentos, sobretudo aqui o sacramento da confissão, ok? Mas a gente vai falar sobre os sacramentos em geral. Por que eu deixei os dois por últimos? Porque nós vamos responder ele na medida do possível hoje. Que hora que a gente tem? Teriologia. Uhum. Salvação, essa palavra significa. Indiferença religiosa e intelectualismo hostil eu vou tentar matar numa cajadada só. Duas coisas numa cajadada só. Por quê? Porque nós vamos falar, hoje ainda, nas 5 vias de São Tomás de Aquino sobre a existência de Deus. Por que mata duas numa cajadada só? Porque você dá resposta ao intelectualismo, a pessoa que busca filosofias para rebater a necessidade de Deus no homem, etc. Mas você também dá um chacoalhão em quem não liga muito para essas coisas. Fala, opa, tem alguma coisa aí que eu não estava ligado, ok? Sobretudo porque a indiferença religiosa não tem um remédio direto. Se a pessoa não liga, ela não liga, né? Então, mais que a gente pode fazer é dar um chacoalhão, beleza? Anotado? Acho que eu não esqueci nada. Isso aqui parece um 1, né? Mais ou menos? É um 1, tá? Vou fazer uma flechinha e escrever 1. Movimento. Movimento. A estrutura que Santo Tomás de Aquino usa é a mesma estrutura de argumentação de Aristóteles. Ele só batiza a coisa e traz para a linguagem dele assim, ok? Ele batiza, digamos assim. Mas a linguagem é a mesma. Quem entende talvez um pouquinho de filosofia antiga já deve ter visto isso aqui, ok? A primeira via é a chamada via do movimento. Lembrando que nós estamos falando sobre as 5 vias da existência de Deus. Deus existe? Essa é a pergunta que Tomás de Aquino faz. E essas vias não usam Bíblia, não usam Sagradas Escrituras, usam razão natural. Nós olhamos para a realidade e a gente se vira a partir dela, ok? Primeira via, a via do movimento. Vamos lá. Isso aqui tem que ensinar os conceitos, calma aí. Primeira coisa, 2 conceitos importantes para entender Tomás de Aquino, para entender Aristóteles. É o conceito de ato
O que é o ato? Aquilo... Mas já que não me mata se eu falar assim, mas é só por motivos pedagógicos. Aquilo que está. Já explico. O que é potência? Então, é o oposto. Aquilo que pode ser. Ok? Tomás de Aquino percebeu, assim como Aristóteles, tem uma diferença de 1000 anos um no outro, mais, né? Bem, né? Por aí, ok? Que o mundo é constituído de ato e potência, ok? Então, por exemplo, essa parede branca aqui, que a gente tem do nosso lado, ela é uma parede branca em ato, porque agora ela está branca, ok? Mas, é engraçado falar isso, mas na filosofia faz sentido. Ela é azul em potência. Por quê? Porque ela pode ser azul, ok? O que essa parede não é em potência? Um cachorro. Só para explicar, ok? Então, tudo aquilo que essa parede pode ser, ela é em potência, ok? Em ato, agora ela é branca. E ela é em potência, qualquer outra coisa que ela pode ser. Graças a Deus ela não é um cachorro, porque senão é tão frio aqui. Ó. Então, para Tomás de Aquino, o que é movimento? Agora explicando por que eu expliquei isso, né? É tudo aquilo que passa de ato para potência e de potência para ato. Isso Tomás de Aquino chama de movimento. Então, se vir um pintor aqui e começar a pintar essa parede de azul, aqueles instantes em que está se tornando ato branco para potência azul, em ato azul, etc., isso Tomás de Aquino chama de movimento. Ok? Só para explicar os conceitos. Vamos para a via agora. Tomás de Aquino fala que tudo que se move no mundo, que a gente observa, é movido por alguma coisa. Então, não há movimento de ato para potência se não tiver lá um rolo que move a tinta, que é movido pelo braço do pintor, que é movido pelas proteínas que se quebram, não sei o quê. Então, sempre há um movimento, sempre há algo que passa de ato para potência, que faz outra coisa passar de ato para potência, ok? Isso a gente observa na realidade. E a gente pode ir ao infinito. Vai ser a proteína, que vai ser energia, que vai ser quando ele comeu o frango que ciscou o chão e não sei o quê, ok? A gente vai longe. Então, Tomás de Aquino, ele pula essa etapa de analisar o mundo inteiro. Ele fala assim, se nós olharmos para o momento em que tudo foi criado, um momento inicial, um momento de start da realidade. Tomás de Aquino não conhecia o Big Bang, mas vamos usar o Big Bang de exemplo, que fica pedagógico. Inclusive, sabiam que o Big Bang é de um padre, né? Lemaitre, né? Foi ele que inventou o Big Bang. Ele chegou no Papa e falou, olha que teoria boa do Big Bang eu tenho aqui. Aí o Papa falou, cara, muito massa, publica. Foi tipo isso, ok? Então, a gente vai falar sobre o mito da igreja ser anti-ciência quando a gente fala de história da igreja. É um mito mesmo, ok? Então, movimento. Tomás de Aquino percebe, vamos lá, Big Bang. O que Tomás de Aquino perguntaria, né? Ele deve perguntar no céu, né? Se ele for explicar para um santo lá no céu como é que é o negócio. O que moveu o primeiro movimento do Big Bang? Aquela primeira partícula que saiu de ato para potência, que saiu ou de um lugar para o outro, como queiram, ok? O que moveu? Alguém poderia dizer, olha, alguma coisa moveu ela antes, né? Alguma outra partícula, mas Tomás de Aquino falei, não, então a gente está falando do primeiro. Falando do primeiro, então é isso aí, vamos nesse aí que você falou. O primeiro, de fato. Como que ele moveu se tudo o que é movido, tudo que se move tem que ser movido por algo, ou seja, nada se automove. Inclusive o automóvel não se automove, vocês sabem, né? Usa combustível, né? Você tem que ir no posto, inclusive está caro. Então, nem o automóvel se automove, ok? Se nada se automove, qual foi a primeira coisa que deu aquele start de movimento? Tomás de Aquino diria assim, algo que se move sem ser movido deve existir antes
de tudo. Que isso tudo é topando, é criação. Algo que se move sem ser movido. O que nós chamamos o que se move sem precisar ser movido. Deus é a única coisa, ou o que, ou quem, vamos falar sobre isso mais tarde, que poderia mover sem precisar ser movido. Ok? Só uma pequena curiosidade, esse movimento aí de Big Bang no início do espaço-tempo, curiosamente ele não é só um movimento no espaço, pode parecer estranho falar, mas o tempo é inaugurado também no Big Bang. Interessante. Então, esse espaço de eternidade ainda que é mantido. A eternidade, sim. Ele não é temporal, não existe tempo antes do Big Bang. É justamente porque ele é atemporal que ele pode fazer isso, né? Exatamente. Tem que ser uma coisa que inaugura o tempo, inaugura o movimento, etc. Ok? Perguntas que poderiam vir. E se sempre existiu? Não foi criado, assim. A coisa sempre existiu, sempre desde toda a eternidade aconteceu. Bom, Tomás de Aquino percebeu que as coisas que existem, ou elas são ato ou elas são potência, não é isso? Se estamos falando de um ato desde toda a eternidade, qual é o nome de um ato eterno? Deus. Então, de toda forma, você não escapa da coisa. Agora, se estamos falando de uma potência, um pode vir a ser eterno, Tomás de Aquino sabe, nós sabemos que nada que seja potência pode se atualizar sozinha. Não existe uma autopotencialidade que se autoatualiza. Deveria existir um ato que atualiza a potência, não é isso? Então, se você falar assim, não, desde toda a eternidade tudo que existia era potência. Muito bem, então nós não existimos. Se não existe um ato que atualiza a potência, ou seja, um pode ser eterno, nós não existimos. Que um pode ser absoluto é a mesma coisa que nada. Se tudo, absolutamente tudo, é um pode ser, nada é. Ok? Então nós não existiríamos. Inclusive, tem professores de teologia, de filosofia muito inteligentes, que inclusive, acho que por motivos ideológicos, chegam a afirmar que o ser humano não existe, que as coisas, o mundo não existe, porque é um compromisso muito ideológico com a pauta Deus não existe. Então você tem que negar toda a realidade própria para negar Deus, né? O que é muito interessante também, porque isso automaticamente nega o trabalho que a pessoa fez, né? Então é interessante o nível, né? Demônio antes de mandar para o inferno ele humilha, né? Fechou? Anotado, né? Tô apagando. Segunda via. Causa eficiente. O que é uma causa eficiente para São Tomás de Aquino? Tomás de Aquino percebe que as coisas têm muitas causas. Por exemplo, num prédio, você tem uma causa, vou chamar assim, inicial, imaginária. Por exemplo, que é o engenheiro. Ele é uma causa do prédio. Ele projetou o prédio. Você tem a causa final do prédio, que é abrigar, não é bem uma causa final, mas vou chamar assim, que é abrigar os moradores. Isso tem uma causa eficiente, que é o pedreiro. O cara faz a parada, entendeu? Faz acontecer. A via que Tomás de Aquino é sobre esse cara aqui. Assim como tudo que se move é movido por algo, Tomás de Aquino que está dizendo aqui que todo efeito que acontece, ele acontece por causa de uma causa eficiente. É isso que ele está dizendo, por uma pessoa que faz, um objeto que faz, etc. Ok? Aí a argumentação é muito parecida. As três primeiras assim são muito semelhantes, né? Ele diz que se nós voltássemos lá no início, vamos ao Big Bang de novo, qual foi a primeira coisa que causou um efeito? Se nada se autocausa, eu não posso uma parede não se autopinta, né, digamos assim. Como podemos explicar que no início de tudo, onde ainda não existia nada sendo feito, efeito, que iniciou esse primeiro efeito? Tomás de Aquino diz, aqui eu vou já pular, né, vou resumir. Esse aqui é o azul.
existir algo que cause sem... Bom, isso aqui é bom colocar em maiúsculo. Sem precisar ser causado. Ok? Alguma dúvida até aqui? Certeza? Aqui tem que ficar mais ou menos claro. Beleza? Ok. Uhum. O meu quadro ainda está melhor que a minha anotação. Ó. Na minha anotação eu fiz uma flecha do 2 por 1, assim. É isso. Se vire. Copiaram? Pô, cara. Aí, calma aí. Ó, causa eficiente. Deve existir algo que cause sem precisar ser causado, ok? Beleza? O pessoal tá rezando o rosário do Frei Gilson. Aí a memória tá meio fraca, né? Eu mesmo? Meu Deus. Contingência e necessidade. Mais conceitos. Veja que a gente não entrou nem em catolicismo ainda. Nós estamos fundamentando a coisa, ok? Vamos lá. O que para Tomás de Aquino é o termo técnico contingente? Aquilo que poderia não existir. Não é isso? Ok? Já explico. Vou pegar o termo oposto. Necessidade. Aquilo que não poderia, é a negação da negação, não poderia não existir. Meu Deus, ok? É a negação da negação. Aquilo que poderia não existir, aquilo que não poderia não existir. Beleza? Quem estuda lógica na faculdade, isso aqui é mais ou menos visível, ok? Por exemplo, eu sou contingente. Porque, em relação ao quê? Sempre a contingência, a necessidade é em relação a algo, tá? Eu sou contingente em relação à minha existência. Por quê? Porque minha mãe poderia ter me tido e meu pai poderia ter me tido ou não. Beleza? Um dia eles podiam ter pensado, não quero mais um filho. Fica por aí. Eu sou contingente em relação à minha existência, porque a minha existência depende de algo para existir ou não. Ela poderia ter existido ou não. Beleza? Agora, por exemplo, a maternidade da minha mãe é necessária em relação a mim ou aos meus irmãos. Se ela não tivesse tido os meus irmãos e a mim, ela não seria mãe. Então, em relação a mim, a nossa filiação é necessária a maternidade dela. Ok? É isso que significa contingente necessário. É sempre em relação a algo. Tomás de Aquino, ele começa a perceber, quando ele olha para a realidade, uma pessoa muito inteligente, que todas aquelas coisas que são contingentes, ou seja, as que poderiam não ser, um dia de fato não foram. Tudo o que é contingente, um dia de fato não foi. Eu sou contingente, então um dia eu não existi, e a gente pode ir além, etc. E ele vai perceber, portanto, que vocês já devem estar imaginando, que tudo no mundo, em algum aspecto, poderia não ser. É contingente em relação a outro aspecto. E Tomás de Aquino chega numa conclusão lógica que é, um dia, tudo não existiu. Ok? Qual que é a argumentação dele? Muito parecida com aquela. Vendo que as coisas todas, em algum momento, são contingentes e, portanto, as coisas todas um dia não existiram, deve existir uma existência, uma coisa sumamente necessária, a palavra que ele usa, que dê a contingência para as coisas que um dia não existiram.
ok? Então, a mesma coisa. Deve existir. É bom que ele coloque essa aqui de terceira, porque essa aqui é mais fácil de explicar, mais difícil de explicar. Então, como você já fez a primeira e a segunda, você já entendeu a lógica. Essa aqui, mais você não entenda, talvez, muito nos termos, você entende intuitivamente o que ele quer dizer, né? Deve existir algo que seja necessário. E aqui a palavra é técnica, não é só o português, é o sentido de aquilo que não poderia não existir, para que existisse o contingente. E aqui a gente pode fazer um salto lógico que assustaria muitos ateus, assim. Se nós existimos, Deus existe. É bom para dar o susto, assim, dar um choque de realidade, depois você explica, tá? Deve existir algo que seja necessário para que existisse o contingente, a realidade, ok? Perguntas? Copiaram? Tá. Isso é muito interessante. Abram em Êxodo 3:14. Para não dizer que eu estou dando uma aula de filosofia, para vocês vamos usar a Bíblia. Alguém pode ler o versículo 14 inteiro? Coragem. Ele disse, eu sou aquele que sou, e acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, e enviou-me a voz. É inteira? Não, tá ótimo. É como Deus se apresenta. A necessidade, o ser absoluto. Eu sou. Vocês não são. Eu sou necessário, vocês são contingentes. Ok? O que é? O Capitão Nascimento. Nunca serão. É tipo isso aí. Boa referência. Na próxima eu vou usar. É isso? Copiaram? Tá cansativo? Não. Tá. Tem café. Eu quero. Você pega pra mim? Alguém posso ir lá pegar? Vou dar uma pausinha. Tá, você pega pra mim? Tá, obrigado. Eu tava fazendo o título em vermelho ou em azul? Em preto? Tá. Beleza? Graus de perfeição. Calma aí que eu tenho que deixar ele feliz. Olha, o primeiro grau da perfeição é a inscrição. Obrigado. O cavalo. O Bruno entende de cavalo. Ele vai poder confirmar o que eu tô dizendo. Quando nós olhamos para os cavalos, nós vemos que tem cavalos que são mais de raça, melhores, e cavalos que são mais simples. E em vários aspectos. Tem cavalos que são melhores para trote, tem cavalos que são melhores para corrida, tem cavalos que são melhores, enfim, para carga, não é isso? Aptidões, ok? Nós percebemos nos cavalos melhores e cavalos piores. E nós usamos
para isso, o nosso referencial de conhecimento a partir do que é um cavalo, não é isso? Isso é para tudo, usando o cavalo de exemplo só. Porque eu gosto, ele é inclusive, é a referência máxima de artista aqui, esse cavalo aqui, né? A arte aqui. Então, nós vamos de referencial, ou seja, na nossa própria concepção de coisas, existe, digamos assim, no nosso coração, uma ideia do que é melhor e do que é pior. Uma ideia do que é mais belo e do que é mais feio. Uma ideia do que é mais verdade e menos verdade. Uma ideia do que, enfim, ok? E nós poderíamos dizer, bom, a gente sabe essas coisas porque a gente sabe essas coisas porque a gente tem um referencial próprio, não é isso? A nossa experiência de o que é mais belo nos possibilita dizer isso aqui para mim, na experiência que eu tenho na minha vida, é mais belo porque é o que eu conheço de belo, etc. Mas nós não podemos esquecer que o mundo não se reduz à nossa percepção dele. E se alguém te apresentasse um cavalo ainda mais belo, você diria, muito bem, esse aqui é mais belo do que eu já vi na minha vida, não é isso? Ou se alguém se apresentasse uma coisa feia que nem essa aqui, você falaria, meu Deus, você é uma topeira, um tamanduá, sei lá, qualquer coisa assim. Aí o cara ia falar um cavalo, tu falar, certeza? Então, existe, mesmo se nós percebemos a partir da nossa percepção do mundo, não nos fecharmos a nossa percepção do mundo, nós percebemos que existe um critério máximo, que a gente não sabe muito bem como a gente sabe, de beleza e de feiura, de bondade e de maldade, não é isso? Ok? Então, existe uma régua que independe da nossa experiência e, portanto, ela está na realidade, ela está dada, ok? Tomás de Aquino vai dizer o quê? Que o máximo do cavalo bonito, o absoluto, é Deus. E a feiura, né? Que não é isso aqui com certeza, a ausência de Deus. Ok? Tomás de Aquino está dizendo isso aqui. A nossa gradação da realidade nos faz ver que existe um bem absoluto e uma ausência, um mal absoluto. Porque nós não sabemos de onde vem essa régua. Essa via é mais discutida na filosofia. Ela é mais, né, revista, mas essa é a ideia. Inclusive, a gente podia falar que isso aqui é a ausência de Deus, né? Aí, coloca do lado ali a obra de arte de Michelangelo. Beleza? Perfeição ali. Ali, ó. Ok? Copiaram os cavalinhos e a régua? Inclusive... Não tenho esse grau de perfeição. Muito bem. Então, isso, só fazer um adendo. Isso aqui é a base para explicar depois o que a gente vai falar sobre o problema do mal. Desculpa, eu acho que eu perdi a hora que você falou da história do mal comum. O mal não existe para... É que... Então, a gente ele escreve com L. Mas, enfim. A gente vai falar sobre isso mais tarde, quando a gente falar do problema do mal. Mas é basicamente isso aqui. O mal, ele existe justamente porque ele não é. Ele é uma negação do ser. Ok? Mas a gente vai falar isso mais tarde. Então, não é que... aquela pergunta, sabe? Se Deus existe porque o mal existe, por causa justamente da ausência desse Deus nos diferentes aspectos da vida humana, ok? Aí entra várias discussões da liberdade humana e etc., mas a gente fala isso mais tarde. Muito bem. Eu tenho certeza que eu pulei alguma coisa, não lembro até agora. Sim.
Isso aqui é muito interessante. É a minha preferida. Tomás de Aquino observa, vou usar um termo técnico, mas não vou explicar muito, que as coisas têm intenção. Que as coisas, mesmo não só organismos vivos, mas organismos minerais, etc., têm intenção, têm uma razão de ser, têm uma lógica interna. Ok? Ele percebe isso e, basicamente, a argumentação dele aqui vai no sentido que é o seguinte: como pode a complexidade de intenção das coisas no mundo, de lógica interna, de funcionamento, de relação uma com a outra, etc., poderiam vir do acaso? Seria muito mais racional que viesse de uma razão que teria pensado isso, né? Então, por exemplo, já ouviram também esse exemplo de mim. Eu vou arrumar minha cama. Então, minha cama tem lá um forro, tem um lençol protetivo, um plástico. Tem lá duas cobertas, uma rosa e uma azul, para não ter discussão. Uma coberta de pelos por cima. 2 travesseiros e um ursinho no canto, sentado, com a perninha dobrada, com o olhinho piscando. Beleza? Minha cama tá lá. Agora eu falar assim, acordei de manhã cedo, aquela coisa, fui tomar um café, agora eu vou arrumar minha cama. O que eu faço? Eu pego tudo aquele bolo de coisa, ursinho no meio, travesseiro, jogo tudo pra cima. Cai o lençol dobrado no colchão, o plástico, a coberta azul e rosa, o puffzinho ali, o negócio, os travesseiros e o ursinho com o joelhinho dobrado e com o olhinho piscando. Vai acontecer isso? Não. É basicamente essa a ideia que Tomás de Aquino está dizendo. Ele fala, olha, se uma coisa tão simples, no meu exemplo que eu usei, que é arrumar a cama, como poderia uma realidade tão complexa ser obra do acaso? Porque, acredite, mas o mínimo componente mineral é muito mais complexo, talvez milhares e milhões de vezes mais complexo do que arrumar uma cama. E, entretanto, aquele minério, em todas as situações de temperatura e pressão ideal, funciona exatamente como deveria funcionar em todos os lugares do mundo. Existe uma intenção muito bem ordenada, diria até, muito bem pensada para aquilo lá. O ateu, ele se perdeu numa ilha deserta. E ele encontrou nessa ilha deserta um palito de dente. Beleza? Então o ateu chega lá, se perdeu, caiu do barco, foi nadando, encontrou um palito de dente. O que uma pessoa normal, assim, né, no sentido de raciocínio, pensaria, alguém esteve aqui. Não é isso? Entretanto, essa não é a explicação que esse ateu dá. Ele fala assim, não. É que há 150,427 milhões de anos atrás, teve aqui uma tempestade muito forte, com uma erupção vulcânica. E aí veio uma pedra vulcânica e bateu na árvore. E estilhaçou de tal forma que aquele vento estilhaçou a árvore de tal forma que saiu várias flechinhas de madeira, etc. E essa flechinha de madeira, ela passou justamente no momento em que estava um crocodilo tomando um banho de chuva na orla da praia. E você vê que o palito de dente ele tem um rabinho no começo e um rabinho no fim, né? Beleza? Então, o que aconteceu? Quando bateu passou assim, foi na direção do crocodilo, né, do jacaré, ele tomou um susto. Aí ele abriu a boca. Aí passou bem no buraquinho do dente, assim, aquele que fica embaixo, assim. Aí, por como é que ele justifica o rabinho, né? É que, quando bateu, o dente estava bem fechado ali, né? Mas estava tão rápido, aí ele vai falar até a quilometragem, né? Estava a 2.437 km por hora. Então, bateu no dente, na parte de baixo, e na medida em que foi passando o palito de dente, foi gastando o dente. Então, por isso que ele tem aquela redondinha assim, né? Porque o dente foi gastando. Aí, no finalzinho do palito de dente, é que o crocodilo teve o tempo de reação de sentir a dor. Então, ele fechou a boca, ele fez força. Aí, fechou de novo os dentes dele, assim, né? Aí, saiu, ele cuspiu com uma força também, porque estava no susto, né? Por isso que, inclusive, por isso que está assim enterradinho na areia, porque na hora que ele cuspiu, cravou assim. Então, é isso que, né, fazer assim uma brincadeira, mas para explicar
como o cientificismo estrito, que é o que a gente estava falando antes, ele na verdade, ele exige daquele que expressa essa crença muita mais fé humana do que nós teríamos dizer, não, cara, não é muito mais fácil dizer que uma pessoa passou aqui, entendeu? Beleza? Como é que eu vou escrever isso, né? Eu nem escrevi nada. Será que eu vou dizer um jacaré? Acho melhor não, né? Um cavalo rebaixado. Ah, sim, vai. Não sei porque eu coloquei aspas, eu que estou escrevendo isso aqui, né? Ninguém disse, eu que estou dizendo, eu estou colocando tirando a culpa. A complexidade... Isso aqui é um X, tá? Mas que não pareça. A complexidade de intenção. Essa palavra é técnica. Se vocês quiserem estudar depois a palavra intenção em São Tomás de Aquino, tá aqui, intenção. Do mundo visível é muito mais plausível considerando uma, e aqui é outra palavra técnica, inteligência ordenadora. Ok? Essa palavra aqui, intenção, tem a ver com o nome número 1, que é finalidade das coisas. E essa palavra aqui tem relação com o título 2 dessa via, que é o governo, no sentido de ordenar mesmo. Beleza? Bom, agora vocês estão copiando, né? O nome de tudo isso que a gente viu até agora é revelação natural. Como Deus se mostra simplesmente olhando para as suas criaturas. Beleza? Platão, inclusive Sócrates, foi morto porque, a partir de ter visto que fazia sentido a existência de Deus, não só, percebeu que esse Deus também era único. Necessariamente tinha que ser um Deus único. E por professar a fé num Deus único, ele foi considerado contrário, né, ao monoteísmo da época, etc. Beleza? E outras coisas também de rixinha que tinha com ele, mas basicamente por causa disso. Ok? Tanto é que ele foi acusado de ateísmo, Sócrates, porque ele não acreditava nos deuses do panteão. Ele acreditava num Deus único. Aí os caras falaram, não, pessoal, você não acredita nos nossos deuses, como assim? Você é ateu. Ok? Então, mesmo antes, muito antes de Jesus Cristo, bom, se bem que teve a revelação também no Antigo Testamento, mas vamos falar de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, filósofos pagãos já percebiam que Deus existia e não só que ele era um Deus único. Adonai Ehad. Beleza? Copiaram? Quem aqui já conhecia as 5 vias do Tomás de Aquino? Então é novidade para a maioria, né? Interessante. É santo, né? Santo da Igreja Católica. Ele era gordinho. É interessante esse fato, né? Ele era gordinho. O apelido dele era boi mudo, né? Porque ele tinha o tamanho de um boi
E porque ele era caladão, né? Inclusive, é que ele ficava viajando nas ideias dele. Aí tem uma historinha que uma vez ele tava na mesa, assim, num banquete, tinha chamado lá de tal. E aí tinha uma heresia na época. Eu não lembro se eram os cátaros, eram os albigenses, que ele chamava na história, né? E aí, enfim, vamos exemplificar aqui que são os albigenses. Aí ele tava viajando, assim, na mesa, né? Aí, de repente, ele bate na mesa, assim, com as duas mãos e o pessoal toma um susto, ele fala sozinho, olhando pra cima, assim, agora os albigenses vão ver. Então ele tava lá. E esse cara era genial mesmo. Narra-se a história que ele, no final da vida dele, estava escrevendo 3 livros ao mesmo tempo, né? Ele tinha 3 ou 5? 5, né? Tinha 5 copiadores, aí, conforme ele ia tendo as ideias, ele ia falando, não, escreve isso. Então ele ia... era uma mente brilhante, assim. Também dizia que quando ele não sabia, assim, fechava a razão, aqueles dias difíceis de pensar, ele colocava a cabeça dentro do sacrário, assim. Agora vamos falar aqui o Itu. Beleza? Não dá ideia, não. Não dá ideia, não. Pra tu ver, né? Quer fazer um trabalho de conclusão aqui pra lá no sacrário. Né? Características da revelação. Até agora a gente viu a revelação natural. Vamos falar um pouquinho sobre a revelação por iniciativa de Deus, no sentido de revelação sobrenatural, etc. Aqui eu vou só introduzir. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Deus Criador e como ele se revela no comecinho, no Gênesis ali do Novo Testamento, etc. Mas hoje eu só vou dar assim, só a introdução, Inclusive vai ser um convidado na próxima aula que fala sobre isso muito bem, muito melhor que eu. Então, né? Primeira coisa que vale dizer, porque a gente mais tarde, daqui 1 ou 2 aulas, a gente vai entrar no Antigo Testamento. A revelação de Deus sempre tem 2 valores. Ela é a noética. É difícil, né? Não é difícil não, mas... Ela é noética. E ela é dinâmica. O que significa? Primeiro, que ela significa coisas. Vamos chamar assim, ela é... Ela é informativa. Ninguém discorda disso, né? Quem nunca abriu ali as Sagradas Escrituras falou, provérbio só, um pensamento bom isso aqui não tinha, né? Ok? E ela é dinâmica. Significa que ela é efetiva. E aqui tem muita manga. Como é que fala? Tem um ditado, né, que fala? Não vou lembrar. Muito pano para manga. Beleza? É que não é da minha época, esse ditado aí. Mas eu lembro dele. Por que ela é informativa? Bom, não falar isso aqui. Explicar isso aqui é chovendo molhado, né? Mas porque ela informa. Efetiva. Isso aqui é interessante. Lembra que a gente viu em Êxodo 3? Três, 14, se não me engano. Ok? Eu sou. Significa que muito antes de Deus dar as coisas, fazer as coisas, enfim, Ele é. Significa que Ele é Deus, veja, eu sou. Isso aqui é um verbo que, na primeira pessoa do singular, como fica? Ah, tá certo, eu sou, né? Não, viajei. Ele é, isso. Terceira pessoa do singular, isso. Ok? É. O que significa dizer que ele é? Significa que ele não só tem, por exemplo, o aspecto nele da verdade, mas como ele é a verdade. Ele não só tem nele o aspecto da beleza, mas ele é a beleza. Isso é muito importante para a teologia católica, para o pensamento imaginário católico, etc. Beleza. Mas qual transcendental posso falar? Ele não só tem a unidade, como ele é unidade.
Ele não só mais que transcendental. Verdade, beleza? Tem mais alguns aí que fugiram na cabeça. Mas, bondade, claro, né? Etc. Esses e outros, nós poderíamos dizer, são chamados em filosofia, mas que é aplicada à teologia católica, transcendentais do ser. Ok? Transcendentais do ser. Verdade, unidade, beleza, bondade. Significa que Deus é. Mas nós sabemos que Deus também é uma coisa que é muito interessante. Algumas traduções ok? Ele é palavra, significa verbo, logos, lógica, estrutura, razão, ok? Por isso que a palavra de Deus é efetiva, porque Deus não age como quem sai da sua divindade, no sentido de que ele deixa de lado a sua divindade e agora ele age aqui. Não, ele vem com a sua divindade. Então tudo o que ele faz é, tudo o que ele diz é. Por isso que em Gênesis nós escutamos lá, Deus disse, fiat lux, faça-se a luz, e o que aconteceu? A luz se fez. Deus não diz no sentido humano luz, mas só o fato dele conceber a ideia de luz, a luz já é participante do ser dele. Automaticamente, não tem erro. Então a palavra de Deus, ela é efetiva, ela faz. E aqui a gente vai entrar, por exemplo, mais tarde, eu gosto de falar essas coisas porque vai dando gosto, né? Por exemplo, quando a gente fala de liturgia. Você viu que a liturgia é uma máquina do tempo? Quando a missa começa, e sobretudo na consagração, os nossos ponteiros aqui da paróquia, que está errado, inclusive o horário, eles batem nos mesmos ponteiros da cruz, nos mesmos ponteiros da Santa Ceia, nos mesmos ponteiros da ressurreição. Nós vamos para lá naquele instante de tempo. Estamos no mesmo tempo, mesmos segundos batendo juntos. Ou, se preferirem, aquele mesmo tempo vem para ali a igreja para nós. Os mesmos segundos. Beleza? Quando o padre diz ordenado por um bispo, validamente também ordenado, né? Bispo de fato da igreja. Quando o padre diz isto é o meu corpo, aquelas palavras são o quê? Efetivas. Aquilo não é mais pão. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Ok? Significa muitas outras coisas também, mas agora de cabeça, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Acho que não, né? Mas vocês entenderam a ideia, né? Eu vou deixar aqui. Agora, vamos lá. Além disso, essa revelação, nós vamos ver, que hora que é? Ela é histórica, não é isso? A gente está falando não mais da revelação natural, já pulamos essa parte, estamos na revelação sobrenatural. Entendemos, vou fazer uma retroação aqui, entendemos que o problema intelectual e de diferença religiosa do anacisismo foi resolvido, não é isso? A gente deu um chacoalhão em quem era indiferente, a gente respondeu as perguntas da filosofia, etc. Não usamos Sagradas Escrituras, a não ser por um acréscimo de Êxodo, mas que podia ser opcional. Fiz só para não dizer que estou dando uma aula de filosofia só para vocês aqui, beleza? Agora estamos falando de revelação sobrenatural, não mais muita informação? Tá? Vocês estão meio... Meu Deus, assim. História. Então essa revelação é histórica. Deus se revela na história. A eternidade entrou no tempo. Beleza? Falamos mais sobre isso mais tarde. Mas, o que é interessante saber dessa parte da revelação histórica
é que, primeiro, ela pode ser externa e... Não, vou deixar externa. Depois eu falo da interna em outro momento. Significa o quê? Que Deus, fora de nós, ele se fala, ó eu aqui. Beleza? Basicamente, em Jesus Cristo, mas também no Antigo Testamento, por dois... Vou fazer em preto mesmo. Por duas práticas. Profecias e milagres. Ok? Então nós temos as profecias, Isaías, o Messias vai ser um servo sofredor, será flagelado, será perseguido, etc, etc, etc. O que aconteceu 400 anos depois? O Messias era um servo sofredor, flagelado, perseguido, etc. Pelas suas chagas nós fomos curados. Repete essa frase em Pedro, não é isso? Primeira carta de São Pedro, se não me engano. Profecias cumpridas. Deus se revela. Milagres. Isso a gente vê, sobretudo em Jesus, né? Inclusive no Evangelho de São João, João não chama de milagres como os outros evangelistas. Ele usa a palavra sinais. Por quê? Porque não importa tanto a cura física quanto, é importante, claro, Deus ama que as pessoas, quer que as pessoas vivam dignamente já nesse mundo, mas não importa tanto quanto aquela cura física significa, ou seja, joga para a fé. Então, se eu digo que sou Deus, eu vou aqui e curo um paralítico, as pessoas creem em mim, não é isso? Então, essa revelação é externa. E essa revelação externa, ela tem um motivo, que é colocar a fé no coração humano. Ela é uma abertura, digamos assim, é como se Deus ferisse o coração para que ele pudesse entrar. Ok? Deus não se importa muito, com certeza, mas o que ele quer mesmo é a salvação do homem, no final das contas, que é a nossa felicidade eterna. O nosso tempo aqui na Terra é muito curto em relação à eternidade no céu. Não é isso? Então, o que ele quer mesmo é a nossa felicidade com ele. Então, essa revelação histórica externa, ela serve para um segundo momento, sobretudo, que é a revelação pessoal. E essa revelação pessoal, primeiro que esse Deus é pessoal, no sentido que ele dá um nome para si, sobretudo em Jesus Cristo, mas é pessoal também porque diz respeito à nossa intimidade com ele. Ele fala conosco diretamente, ok? Na nossa intimidade. Por que eu não anotei coisa, né? Deixa eu ver. Eu tenho a impressão que é final do Evangelho de Lucas. Acertei, ó. O cara tá craque. Abram em Lucas. Capítulo 24. Foi? Sobretudo, o versículo depois, 32b. Cadê o preto? Aqui.
Mas, vamos lá, vou parafrasear porque a palavra é longa aqui. Naqueles tempos, caminhavam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús e conversavam entre si as coisas que tinham acontecido naqueles dias. Estou parafraseando. Quando de repente aproximou-se deles Jesus, mas eles não o reconheceram porque estavam com os olhos como que vendados. Jesus não queria se dar a revelar naquele momento. Ele aparece como um estrangeiro que os discípulos não reconhecem que é Jesus. Beleza? E eles perguntam, Jesus pergunta, né? Retoricamente, por que andais tristes por aí, indo para Emaús? Aí os discípulos, não sabeis o que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém? Jesus, um profeta, entre obras e palavras e não sei o quê. Aí Jesus fala, sem eles saberem que é Jesus: como sois fracos de fé e lentos de inteligência. Não sabeis que essas coisas deveriam acontecer para a glória de Deus? E aí narra o texto: começou-lhes a lhes explicar as Escrituras, desde a lei até os profetas, mostrando que tudo deveria acontecer. Basicamente é isso o texto. Então Jesus foi explicando para eles, passando por Êxodo, por Isaías, pelos profetas menores, pela lei, etc. Todas as profecias que diziam respeito de Jesus, da sua morte e da ressurreição. Porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado, né? E depois, enfim, aquilo era muito bom para os discípulos. Aquela conversa era muito agradável, mas o texto não mostra o motivo do porquê ainda, mas ele mostra o desejo. Por quê? Porque quando Jesus vai adiante, os discípulos falam assim: não vai. Aí Jesus não desculpa, está ficando escuro, é tarde e o dia declina. Fica conosco. Não é isso? Ou seja, eles deram uma desculpa para que continuassem naquela presença amigável que dizia a respeito de Jesus e etc. No final do trecho, os discípulos mostram, depois de Jesus já ter se revelado, os discípulos mostram o motivo pelo qual eles de fato queriam aquela presença. Eles dizem uns aos outros: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Revelação interna. Tudo o que aconteceu era para aquele momento, em que o coração, vendo os sinais externos, arde internamente. Nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Ok? E aqui a gente vai entrar mais tarde em teologia mística, por exemplo, como de fato fazer com que essa revelação que é interna em nós, essa intimidade com Deus, seja cada vez mais unitiva. Essa é a palavra. Beleza? Vou apagar aqui. Para acordar. Essa revelação é progressiva. Deus é um divino pedagogo. E Ele sabe muito bem qual é o limite do coração de cada homem. Qual é o limite do coração do seu povo, quando ele tem que silenciar, quando é que ele tem que falar, quando que ele tem que puxar um pouquinho a corda, quando que ele tem que deixar a coisa acontecer. Deus sabe perfeitamente como conduzir o seu povo para o bem, que é o céu. Ok? Então, vou colocar só assim. Alguém aqui é pedagogo ou pedagoga? Não? Muito bem.
vem em caixa alta, tá? Dialógica. Vou falar melhor sobre isso quando a gente fala sobre a liberdade humana, como Deus cria o homem com liberdade. E tem que ser assim, senão não é Deus. Mas Ele espera de nós uma resposta, né? Até agora perguntas aqui? Tá. Espera do homem uma resposta. Sim, claro. Ela é salvífica. Essa é a novidade, inclusive. Né? Ok? Essa é a boa nova. Isso é evangelho. Ela é salvífica. Não dá para tirar isso aqui da coisa. Nós estávamos condenados. Isso é importante dizer, né? Foi pelo mérito da crucifixão, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus que nós somos salvos. De graça. Ok? Então ela é salvífica. Eu coloquei alguma coisa aqui? Acho que não. É uma graça de Deus. Por amor. E ela é, sim, essa parte é importante também. Comunitária. Deus se revelou a um povo, né? Povo de Israel. Então aqui não vou colocar nada, mas só para explicar que isso aqui também está no cerne do cristianismo. Comunidade. Está no cerne do cristianismo. Não há salvação. A salvação é individual, mas não é individualista. A não ser, e nem é, mas assim, humanamente parece que é, por exemplo, para eremitas, por exemplo. Pessoas que são chamadas por Deus a viverem uma vida solitária num deserto aí, sabe-se lá onde, sozinhos, longe do mundo, etc. Mas mesmo essas pessoas, elas só vivem isso porque elas ofertam a vida delas pela igreja, pela humanidade, etc. Então, elas nunca são... O individualismo não é o contrário do plano de Deus para a salvação. Né? E, né, enfim, entram questões... A gente pode falar sobre pastoral, acho que não falar sobre pastoral propriamente dita, mas poderia, né? Ok? Comentários? Até aqui? Perguntas? Não? A comunitária entra nos sacramentos também. Entre os sacramentos também, com certeza. Não há confissão se não tiver pelo menos 2 pessoas, né? Já copiaram, já? Gordão, consegue jogar pra cá? Me ajuda aí. Será que dá pra jogar pra cá o negócio? Acho que tem que ajeitar o ângulo dela, do slide. Joga no quadro aí. Joga um pouquinho para baixo, será que tem, né? Então tá, só para finalizar, um pouquinho mais para cima, acho. Aí, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Vamos finalizar então. Hoje é dia de Santa Mônica. E eu preparei essa aula muito antes de saber que a gente estava nas vésperas de Santo Agostinho. Então foi uma coincidência providencial, né? Como os espanhóis falam, uma deocidência. Beleza? Uma deicidência, como que... Então, essa aula, essa formação, ela é consagrada para 3 santos.
O primeiro é São João Evangelista, que é o padroeiro, que eu escolhi justamente porque ele é o apóstolo do coração de Jesus. Nós estamos na paróquia Sagrada do Coração de Jesus. E ele é o apóstolo do coração de Jesus, aquele que reclina sobre o peito. Ok? Então esse é o motivo principal. E porque ele é padroeiro da teologia, né? Digamos assim, dos teólogos. Então faz todo sentido com o que a gente está fazendo aqui. É verdade. O outro é São João Paulo I, porque ele está logo antes da nossa formação, ele é o dia anterior, e porque ele significa a prática da teologia. Aquele homem era um evangelho vivo. É aqueles santos que tu olha, é impossível esse cara não ser santo, tipo, é visível assim. Né? Ele teve 33, só isso é simbólico pra caramba, né? Ele teve 33 dias de pontificado, que era a idade que Jesus Cristo foi crucificado. Então ele ficou papa 33 dias e faleceu misteriosamente. Então tem uma série de questões assim, mas o homem, se você vê um vídeo de João Paulo I, você fala, esse cara é santo. Não tem outra conclusão assim. Só de pegar ali 30 segundos vendo o vídeo dele, você já vê. Então a prática do evangelho. Então para ter essa distinção entre teologia e a teologia praticada. Então Beato João Paulo I. E Santo Agostinho, porque ele é também padroeiro da filosofia, e nós estamos às vésperas da memória dele litúrgica. Né? Amanhã é Santo Agostinho, já poderíamos comemorar hoje, né? A partir das 6, digamos assim, já seria justificável, e hoje é dia de Santa Mônica, de sua mãe. Né? Então, esse trecho aqui, né, é do livro de Confissões de Santo Agostinho. Ok? Por que eu coloquei ele? Porque a gente vai fazer rapidinho só algumas ideias para concatenar com esse texto imaginário do que a gente viu até agora. Beleza? Primeira coisa. Anseio do eterno, que foi a primeira coisa que a gente viu nessa aula, né? Como o homem precisa de Deus para se ver pleno, ok? Isso aqui, por que está em B maiúsculo, nós sabemos agora? Porque Deus é o ser, exatamente, é o transcendental, ele está falando de Deus. Tão antiga e tão nova. Eterno, né? Tarek também repete. Eis que habitavas dentro de mim e eu fora. Nós estamos falando aqui de revelação. Eis que habitavas dentro de mim. Não é isso? Aqui é o caráter do homem que tem 3 mulheres e 29 carros, etc, ok? Disforme e lançar-me sobre essas formosuras que criaste. Então, ok. Está no laranjinha ainda. Estavas comigo e eu não estavas contigo. O aspecto da graça de Deus. Estavas comigo. Nunca saiu de perto de mim. Eu que não queria, eu que não aceitava. Ok? E eu não estava contigo. A liberdade humana. Beleza? Retinha-me longe de ti aquilo que não existiria se não existisse em ti. A gente não falou exatamente sobre isso, mas se Deus ele não pode criar as coisas, a gente vai ver isso na próxima aula melhor, mas ele não pode criar as coisas e abandonar. Ele necessariamente sustenta as coisas, porque as coisas participam do ser dele, as coisas não são em si. Se as coisas participam do ser dele, ele tem que, digamos assim, dar uma atenção eterna para as coisas que ele criou. Se Deus pudesse dormir, quando ele abrisse o olho, nada mais existiria, digamos assim. Certo? Então ele sustenta as coisas no ser o tempo todo. Ok?
Então, só para explicar essa partezinha. Agora, aqui é interessante. Como Deus nos chama naquilo, ele é um divino sedutor, assim, né? Ele chama naquilo, mesmo com os sentidos, mesmo com as coisas mais exteriores. Chamaste-me com uma voz tão forte. Qual que é o sentido? Sentidos. Aqui, brilhaste, cintilaste, logo pensaste minha cegueira. Exalaste teu perfume. Meu Deus, esse tato aqui ficou feio. Ok? Deus chega ao ponto de tocar o homem. Vamos rezar isso aqui juntos? Vamos lá. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar-te. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criaste. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti, aquilo que não existiria se não existisse em ti. Porém, chamaste-me com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez. Brilhaste, cintilaste e logo afugentaste a minha cegueira. Exalaste perfume. Respirei-o profundamente, suspirando por ti. Saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e ardi no desejo de tua paz. Muito bem. É isto, queridos, por hoje. Perguntas? Oi? João, Sim. uma pergunta, só uma curiosidade. Como que tu resumiria a graça? A graça de Deus. A graça tem vários sentidos na teologia, mas ela pode ser graça no sentido de misericórdia, se Deus dá algo independente do nosso mérito, com a nossa liberdade, mas independente do nosso mérito. Mas ela pode ser também graça no sentido de graça atual na teologia, que é quando Deus dá uma graça direta. Por exemplo, um milagre é uma graça atual. E o milagre acontece, depende do cara ser pecador ou etc. Mas ela também pode ser graça santificante. Quando você está confessado, em estado de graça, vive a fé, você tem uma graça chamada graça santificante, que é a graça que vem da chamada inabitação trinitária. Então, no batismo, você recebe a trindade na sua alma. E essa trindade, você vira verdadeiro templo de Deus, né? Ela vive ali, ela se comunica contigo. Essa graça santificante, ela permanece na medida em que você vive o estado de graça, né? Confessado, etc. Né? Eu sempre tive a ideia de que a graça é um presente de Deus. Isso, esse sentido é mais no sentido de misericórdia, assim, né? É graça no sentido de graça mesmo. Eu vejo a graça também como algo que vem junto com a liberdade que Deus nos dá, né, de escolha. Porque a liberdade todos nós aceitamos. Né? Ser católico ou não, a liberdade, né? Livre-arbítrio. E a graça também é dada, mas algumas pessoas não aceitam a graça. Sim, a graça ela é diretamente ligada à liberdade, com certeza. Deus não vai dar nada se você não quiser, não. Né? É isso? Vamos rezar então?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.